Bom dia! Começamos agora o podcast Doses Milionárias, abrindo com o quadro Ciendo Saudável. Eu sou Poliana Gomes, sou endocrinologista e esse quadro é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia. E o nosso objetivo é promover saúde, consciência em saúde. E hoje nós temos um tema muito especial, que é cuidados paliativos, reflexões sobre o fim da vida. E uma convidada muito especial, uma profissional maravilhosa, que é a doutora Alexandre Arantes, que está aqui com a gente, que é médica, geriatra e paliativista. Seja muito bem-vinda, Xanda. Obrigada, Poli, pelo convite. Uma alegria estar com você hoje. Isso, muito bom. E, na verdade, a gente já se conhece aí há vários anos, lá no início da nossa jornada, pós-formatura em medicina, começamos a residência, isso foi em 2008, então tem aproximadamente aí 17 anos. Sim. E aí foi uma verdadeira viagem, né, sua até esse momento. E para quem não conhece a Alexandra, ela é vice-presidente da Academia Distrital de Cuidados Paliativos. Coordenadora é coordenadora também de cuidados paliativos da Oncoclínicas, né? Foi coordenadora da residência de medicina paliativa da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal de 2016 a 2023 e foi secretária-geral da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de 2020 a 2022. Então é uma carreira muito extensa que você construiu aí essa jornada. Conta pra gente como que foi desde o momento que você decidiu cuidar de pessoas, fazer medicina, até chegar hoje nessa área tão importante que é a área de geriatria e cuidados paliativos. Nossa, Poli, reflexões enormes, né? Eu acho que a medicina, assim, para a maioria de nós, né, às vezes vem como um dom, né, um aprendizado. Para quem me conhece desde criança, eu sempre quis ser médica, né? Eu tinha dúvida se eu queria ser professora ou médica. Então, eu sou professora e médica hoje, né? É verdade. E aí, né, a faculdade veio, assim, como uma grande alegria fazer medicina. Aqui em Brasília foi um grande presente, né? A gente tem essas escolhas, né, assim, mas que são presentes na vida da gente, né? E aí veio a residência, né, de clínica médica, a gente fez juntos, aqui pertinho, né? No Agarrã, e que construí grandes amizades, né? Naquela época, não sei se você lembra, né? Eu queria fazer endócrino, eu achava que eu ia ser endocrinologista. Sim. E são coisas do destino, né? Assim, eu achava que era melhor pra mim, mas algo além disso me disse que não era o caminho, né? Então, quando a gente terminou a residência de clínica, eu não passei em endócrino, né? E fui trabalhar num postinho, né, lá no Guará, e lá a grande maioria dos pacientes eram pessoas idosas. Olha só. E eu que nunca tinha preparado, estudado geriatria, eu falava, gente, isso não é normal, assim, o jeito de cuidar não é um adulto, né? Diferente. É totalmente diferente. E aí eu tinha que estudar e eu me apaixonei, assim, né? Então, aqueles pacientes idosos que naquela época lá no postinho, né, acreditaram em mim, confiaram em mim, me fizeram querer mais, né? E foi quando eu decidi fazer a residência de geriatria. E aí eu entrei na residência lá na UNB, né, no HUB, né, que é uma residência muito sólida, né, de mestres super queridos, doutor Einstein, doutor Marco Polo, né? E lá eu me apaixonei. Eu descobri que era exatamente o que eu queria fazer, geriatria. E no meio disso, né, teve uma época que eu cuidei de uma paciente, uma família, uma paciente com seu esposo, né, na época, que ela tinha um diagnóstico de uma demência rapidamente progressiva. Que significa alguém, né, perder a funcionalidade, igual uma demência que as pessoas conhecem, né? Mas o que evolui em 10, 15 anos, às vezes, o Alzheimer, ela fez isso tudo em um ano. Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho, não lembro certeza, mas jovem, assim, 58, 60, jovem. 61, né? Então, foi muito traumático para eles, para mim, como uma médica jovem, né, sem tanta experiência, porque eu me senti incapaz, né, diante daquele sofrimento, uma doença que não tinha cura, que era progressiva e muito rápida, então tinha muito sofrimento. E eu não estava preparada para cuidar. E aí eu não aceitei, eu falei, não é possível que quando a gente não pode cuidar da doença, a gente não pode fazer mais nada. Entendi. E foi quando eu resolvi estudar mais cuidados paliativos, né? Que os cuidados paliativos
me trouxe essa possibilidade de cuidar independente da doença, né? De cuidar do sofrimento da pessoa, da família, né? E foi quando eu comecei a estudar, né? E depois, no futuro, a doutora Nelise, que é uma pessoa que iniciou os cuidados paliativos em Brasília, né? Ela me convidou para assumir a supervisão da residência de medicina paliativa, então eu me envolvi muito, estudei muito, né? Que foi um grande aprendizado para mim. E no meio desse caminho, né? Assim, geriatra, paliativista, a população envelhecendo, né? E aí, às vezes, eu recebia pacientes idosos nos cuidados paliativos. E aí, eu como geriatra, às vezes eu ficava inquieta, né? Porque, às vezes, um paciente idoso, ele era encaminhado diretamente para os cuidados paliativos, antes de fazer um tratamento, utilizando apenas o critério idade. Ele era idoso, então o tratamento é agressivo. E aí, eu comecei a estudar a oncogeriatria, né? Isso por volta de uns 5, 6 anos, né? Que eu comecei a estudar. Uau. E começar a fazer essa avaliação oncogeriátrica, né? Para entender que, às vezes, né, as pessoas estão vivendo mais, que é ótimo, né? Resultado dos nossos hábitos de vida, saudável, né? A saúde melhor. E que pacientes idosos, às vezes, podem ter envelhecido de uma forma muito boa e que podem fazer um tratamento também, uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. E é até, assim, um pouco desses últimos anos que eu tenho feito também a oncogeriatria. Acho que esse é um resumão, né, Polly? Resumindo aí, tantos anos, né? E, na verdade, então, você é médica geriatra que cuida de idosos, oncogeriatra, que aí na parte dos idosos que recebem o diagnóstico de câncer e que é, como você falou, cada vez, quanto mais tempo passa, mais idoso, maior a chance de ter câncer. Então, existe um olhar diferenciado para o idoso que está com câncer, não é igual a todo mundo. E a especialidade de medicina paliativa, que é justamente, define pra gente o que é a medicina paliativista. Olha, a medicina paliativa, ela é a área médica, né, que atua dentro dos cuidados paliativos. E o cuidado paliativo, ele foi definido, né, na década de 80, depois de 2002, pela Organização Mundial de Saúde. Nada mais é do que uma abordagem realizada em equipe interdisciplinar, não é só o médico, que cuida de pessoas que têm doença que ameaçam a vida. E o objetivo dessa abordagem é melhorar a qualidade de vida, então cuidar dos sintomas físicos, emocionais, espirituais, sociais, para essa pessoa que tem uma doença que ameaça a vida. E aí, alguns pontos importantes, né? Então, o cuidado paliativo ele pode ser iniciado desde o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, um câncer, uma demência, uma esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, uma doença pulmonar, cardiológica grave, né? Todos são indicativos de cuidados paliativos. Então, não depende do prognóstico, né? Então, no nosso país, ainda, a gente pensa em cuidado paliativo só no fim da vida. Mas a gente pode iniciar e deve, né, bem antes, quando o indivíduo tem algum sofrimento. Então, resumindo, o cuidado paliativo é proteção, né? Tem até um artigo que foi publicado no JAMA, que ele fez uma metáfora, que ele trouxe o cuidado paliativo como um guarda-chuva. Então, às vezes as pessoas falam, você vai indicar cuidado paliativo, a equipe, você vai tirar a esperança, você não tem nada para fazer, né? Como se a gente levasse sofrimento para o paciente. Na verdade, a gente protege esse paciente. O sofrimento é a chuva. É o contrário, né? Nós somos o guarda-chuva, né? O sofrimento, ele vai existir. A doença está ali, né? Que ameaça a vida. Mas a gente pode evitar que essa pessoa não se molhe tanto nesse caminho. Então, resumindo, o cuidado paliativo é proteção do sofrimento. E é importante você falar sobre isso, porque às vezes tem-se a ideia de que quando a gente fala de cuidados paliativos, seja a pessoa, o idoso ou não, com câncer ou alguma outra doença que expõe, né, ao risco realmente de morte, o cuidado paliativo tem um certo preconceito, como se pronto, não tem mais nada para fazer, a morte está chegando, vai chegar logo, e isso é um mito, então. Sim, é um mito. É possível, assim, a gente tem pacientes, às vezes, né, que estão em um tratamento
por exemplo, um câncer, né? Um diagnóstico recente, tem uma perspectiva até curativa de controle de doença, mas os tratamentos também causam efeito colateral. Por exemplo, neuropatia, uma dor neuropática, né? A quimioterapia, algumas, a radioterapia, a cirurgia, né? Às vezes a cirurgia pode causar dor neuropática, isso causa sofrimento e o cuidado paliativo pode ajudar no controle desses sintomas. E às vezes esse paciente, ele pode receber a alta do cuidado paliativo. Se ele não precisar mais, ele pode ser indicado na hora que precisa e depois receber a alta. Agora, aqueles que a doença vem piorando, pode ser que o cuidado paliativo pode ir aumentando a necessidade até o momento, se esse paciente vier realmente a falecer, né, e progredir a doença. Então, não é só quando não tem nada para fazer. Na verdade, tem sempre algo a fazer, né? Pela doença pode não ter em algum momento, mas a gente pode controlar uma dor, a gente pode trabalhar sobre o futuro, diretivas antecipadas de vontade, a gente pode melhorar a autonomia desse paciente, às vezes com trabalho junto a terapia ocupacional, a fisioterapia, né? Tem muita coisa a ser feito, né? E esse mito muitas vezes impede que o paciente receba um cuidado adequado, né? Então, na minha experiência, às vezes o paciente ele é encaminhado para cuidados paliativos, ele tem muito receio, muito medo. Quando ele vê de fato o que é, e aí às vezes a gente fala, nossa, né, o senhor tá bem, a dor melhorou, vamos passar mais as consultas? Não. Ele se sente tão muito protegido que ele fala assim, não, 2 meses é muito tempo, eu quero vir todos os meses, né? Ele percebe a importância, né, do cuidado paliativo. Não, isso é muito interessante. E eu imagino que uma das doenças que mais leva a cuidados paliativos é mesmo o câncer, né? Inclusive, esse livro, você, além de tudo que eu falei, você também é escritora, autora desse livro Oncogeriatria. Conta pra gente como foi escrever, participar desse livro, qual que é a história que está por trás e o que digamos, a gente pode esperar, tanto como profissional médico, né, quem vai procurar, porque realmente eu vejo que o paciente com câncer, ele tem muito mais informação, de repente, sobre o oncologista, né? Que, teve o diagnóstico de câncer, então vai buscar um oncologista. Mas existe um cuidado especial para o paciente que é idoso, com câncer, que é essa área de oncogeriatria. Então, como foi a história desse livro? Conta pra gente. Então, Polly, essa inquietação minha com o paciente idoso com câncer começou eu estudando, né? Lendo muito. E é uma área que eu gosto muito, né? E no meio desse caminho, eu tenho uma grande amiga, parceira, né? Que é a Annelise Fonseca, lá do Rio de Janeiro. Ela é a presidente da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Uhum. E a gente fez alguns trabalhos juntas, né? Na Academia Nacional de Cuidados Paliativos, pela SBGG. E a gente criou um vínculo muito forte, né? E ela recebeu um convite, né, para escrever esse livro. A gente tem um grupo de interesse, né, de pessoas que gostam dessa área, né, de oncogeriatria, formada até no Rio, inclusive, que eu fui convidada a participar. E quando ela recebeu essa oportunidade de escrever o livro, ela me convidou, né, então eu recebi esse presente dela, Uau. Dentre tantos outros, né. E aí eu topei, né, porque realmente eu gosto muito. Depois a gente até fez junto o aperfeiçoamento de oncogeriatria pela Faculdade Sírio-Libanês, até para nos aperfeiçoar mais no tema, né? Que são as grandes precursoras, né, da oncogeriatria no Brasil, a doutora Teodora. E o livro, aí a gente reuniu pessoas que já tinham feito, né, uma pós, inclusive fora do país ou aqui, sobre o tema. E é importante a gente trazer esse tema, né? Em Brasil, a gente precisa falar mais sobre isso, inclusive, porque quando o idoso, né, ele tem o diagnóstico de um câncer, a gente pode ter diferentes cenários. Então, a gente pode ter um idoso muito frágil, uma doença já grave, por exemplo, uma demência numa fase grave, né? Um idoso acamado, que precisa de ajuda para se alimentar, que usa fraldas e acha o diagnóstico de um câncer. A gente pode ter um idoso que sai de casa sozinho, que administra suas coisas, mas às vezes está com diagnóstico de depressão, está sofrendo algumas quedas, né? Então, a gente fala limítrofe, né? É um idoso que pode cair, fraturar a perna, né? E a gente tem um idoso que a gente considera o fit, o robusto, que é aquele idoso que a gente vê na academia, malhando, curtindo, viajando, maratona, né? Que tem uma reserva muscular muito boa. E aí,
o diagnóstico de um câncer e o tratamento de um câncer vai ser diferente para cada um desses pacientes. Porque a gente vai entender qual o risco de uma quimioterapia para cada um deles, qual a sobrevida estimada para cada um deles, independente do câncer, os valores, o que é importante para esse idoso, e a gente pode estimar o risco de um tratamento ou quanto aquele paciente, apesar dos possíveis efeitos colaterais, ele possa se beneficiar, né? Então, evitar que a doença piore e cause mais sintomas, né? E a avaliação oncogeriátrica, ela faz isso. A gente identifica qual é o idoso, qual o risco de tratamento, para ajudar, né, o oncologista nessa tomada de decisão, né? Porque às vezes os trabalhos de oncologia, que são feitos para ver o efeito de um medicamento, a maioria, né, tem mudado um pouco, eles excluem os idosos. Então, quando o oncologista fala assim, tanta chance de sobrevida, de toxicidade, ele está falando de um público jovem. A média de idade é pacientes mais jovens. Então, a gente não sabe como é para o idoso. Então, ele vai extrapolar os estudos para uma população que não sabe os efeitos colaterais e pode piorar a qualidade de vida dele. Então, por isso que essa avaliação oncogeriátrica tem o objetivo de que o idoso ele possa se beneficiar ou não de medidas para melhorar a qualidade de vida dele, poder suportar uma quimioterapia, por exemplo, ou apoiar em não fazer a quimioterapia, que pode piorar mais a qualidade de vida dele. Pode antecipar, inclusive, a morte, exatamente. Né, ou dar suporte àquele idoso que é robusto, que vai fazer um tratamento para que ele não perca massa muscular, não sofra quedas, que ele seja cuidado para manter sua qualidade de vida. Ou seja, na verdade, é uma equipe, um trabalho multidisciplinar, né? E isso é muito interessante porque eu imagino que na oncologia, por exemplo, estuda-se vários tipos de câncer, mas a doença em si é diferente em cada pessoa, né? Exatamente. Então, talvez é trazido aí esse olhar diferenciado para cada pessoa, de acordo com as condições que ela tem naquele momento. Então, toda essa avaliação, o geriatra ali junto pode fazer de uma forma mais especializada e trazendo conforto para quem mais importa, que é o próprio paciente. E, assim, além do câncer, né? Que outras doenças que podem ser diagnóstico, que levam aos cuidados paliativos, Xanda? Outros diagnósticos que precisam, né? Então, é importante a gente falar, por exemplo, das demências, né? No nosso país, a gente tem uma prevalência alta de demência, né? Tá entre as grandes prevalências, né? Então, as demências, a insuficiência cardíaca grave, as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva grave também, esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença desafiadora que merece cuidados paliativos. Nossa, são tantas, geralmente, né? São doenças progressivas, né? Doenças crônicas, né? Que são progressivas. E aí, assim, falando até sobre doenças metabólicas, o próprio diabetes também, que é uma das doenças que são mais prevalentes na população. A gente sabe que com o passar do tempo, a doença pode trazer complicações e dentre elas as mais comuns, às vezes insuficiência renal, doenças cardiovasculares, o próprio AVC, né? Que é uma alteração que pode levar a sequelas e realmente essas sequelas não vão ser reversíveis e aí pode ser necessária uma avaliação pensando nessa proteção do paciente, o que fazer e que realmente muitas vezes o médico que não é especialista em medicina paliativa se vê muitas vezes num choque, né? Porque ele sabe talvez quais são as possibilidades de tratamento, mas fica naquela visão qual é o risco-benefício de cada intervenção e nesse caso o médico paliativista pode ajudar muito. Pode ajudar, exatamente, né? Insuficiência renal. E eu quero lembrar, porque às vezes eu sou, né, assim, trabalho com adultos, mas existe o cuidado paliativo para todas as idades, né? Então tem cuidado paliativo na pediatria, tem cuidado paliativo perinatal. Olha então só. A gente imagina assim que às vezes uma mãe, né, ela tá gestando uma criança que tem um diagnóstico de uma doença incompatível com a vida fora do útero. Então ela sofre.
Ela já está na espera, né, de um bebê que não vai sobreviver. Exatamente. E aí, a equipe de cuidado paliativo pode ajudar nesse processo, porque, né, é um sofrimento. Além das próprias crianças que têm doenças graves, né, crianças às vezes dependentes de tecnologias, né, de aparelhos, né, para respirar, as doenças raras, né, então, toda doença que pode trazer sofrimento, né? São inúmeras, né? E assim, eu tenho a impressão de que quando se aproxima, né, a possibilidade da morte, ainda mais você com tanto tempo assim já de experiência em lidando com pacientes que vão realmente, talvez num período curto de tempo, vão morrer. Eu imagino que você deve ter escutado muitas histórias já, né? Presenciado muitas famílias, porque eu acho que nesse momento é um momento de tratar não apenas a pessoa que infelizmente vai realmente nos próximos meses ou dias realmente vai virar óbito, mas é um momento de ter um olhar à família. E é um certo desafio lidar também com a família, né? Porque aí vem toda uma cultura, crenças da família a respeito da vida, a respeito da morte e que você tem que lidar. Assim, eu não sei se na sua experiência tem algo que você possa compartilhar, lógico, sem falar nomes de experiências relacionadas a esse tipo de situação que para você deve ser comum, mas que para quem não está vivenciando, às vezes não tem noção do que pode acontecer, né? Sim. Exato, Polly, eu tenho inúmeras histórias, vivências, aprendizados, né, porque as pessoas são únicas, né, as famílias, as histórias, convivências, né, tudo que essa pessoa passa ao longo da vida vai refletir no momento, né, da morte. E aí cada morte é diferente, né, porque cada família é diferente, cada pessoa é diferente, cada crença é diferente. E o que eu aprendi é me abrir para as diferenças de cada um, né? Então, às vezes a gente espera algo, a gente acha que tem que ser assim, eu li, tem que ser assim, tem que ser em casa, no hospital. Não, cada um vai ter a sua realidade, né? E essas pessoas, né, que enfrentam uma doença que ameaça a vida, elas trazem muita sabedoria, né? Porque a gente vive no dia a dia, na correria. Estamos aqui no podcast, feriado, filhos, escola, né? E às vezes a gente se esquece do que é importante, né? Do que realmente importa. E aí quando se aproxima o fim da vida, né? É como se o Saporetti, que é um geriatra que fala muito de espiritualidade, que ele fala que é como se abrisse uma cortina, né? Do que é realmente importante. Uau. E aí vão ter pessoas que ninguém nunca está preparado, mas vão estar mais preparadas, aprenderam, cresceram falando sobre a finitude, o fim da vida. Algumas acreditam em outras coisas além, outras não, né? Então, trabalham sua espiritualidade. E vão ter pessoas que vão ter muito medo. Medo de ser esquecido. Medo de não ver um neto formar, medo de não ver uma criança ser cuidada, medo de sofrer. Eu vejo muito medo de sofrer, né? Existe uma ideia de que... uma ideia não, antigamente as pessoas morriam com muito sofrimento. Algumas pessoas ainda morrem, né? E aí eles têm uma ideia de que existe a dor da morte. Eu tenho medo da dor da morte, né? Então, a gente precisa entender cada um, seus medos, pra gente trabalhar. Por exemplo, esse medo de sofrer, a gente pode ensinar, educar ele. Que existem medicações se ele tiver dor, existem medicações se ele tiver falta de ar. Aquele que tem medo de ser esquecido, a gente pode trabalhar, que é um trabalho que eu gosto de fazer, né? Que eu nem falei aí, mas eu tenho um treinamento de terapia da dignidade. Então, eu sou terapeuta da dignidade, que é um trabalho que a gente faz muito lindo, de legado. A gente constrói com o paciente um livro, né? Que ele fala tudo como ele quer ser lembrado, quando ele se sentiu mais importante, conselhos para as pessoas queridas, para o futuro, né? Então, cada medo, cada necessidade, ela precisa ser cuidada, né? Não tem um protocolo, né, para seguir. A gente precisa conhecer a pessoa para interferir, para ter menos sofrimento, né? E quando você fala sobre isso, assim, sobre preparar, de repente, né, ter esse cuidado, esse olhar para entender essa pessoa que
tá com um diagnóstico de uma doença que pode levar à morte, às vezes é o momento da vida que a pessoa mais vai aprender, mais vai, de certa forma, crescer junto com a família. E eu acho, não sei se você também tem essa impressão, acho que falar sobre a morte muitas vezes pode levar as pessoas a viverem melhor, né? Porque às vezes o grande estresse, as preocupações que realmente afetam a qualidade de vida das pessoas é porque elas esqueceram, talvez, que vão morrer. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas não gostam de falar da morte, porque veem a morte como muito triste, sempre muito triste, e às vezes as pessoas têm muito medo, como você falou, medo de morrer. E isso talvez é o que mais atrapalha as pessoas de viver bem, né? Sim. Então, você acha que é possível, estudando a medicina paliativa, esses cuidados no final da vida, que um dia a gente possa encarar a morte de uma forma mais natural, talvez em alguns momentos até bem-vinda? Você acha que a medicina paliativa pode ajudar nisso? Eu acho, Polly, que é extremamente importante, né? A nossa cultura latino-americana, a gente nega muito a morte, a gente não fala sobre a morte, né? E assim, a gente tem que entender que uma coisa é alguém que está passando por isso e que nunca falou sobre isso, né? Então, a gente tem que falar sobre a morte, tem que falar... E isso pode ser traumático para ele. Então, ele precisa, né, ganhando espaço dessa conversa, porque quando a gente tá falando da morte com essa pessoa, a gente tá falando da morte dela. Né? A gente conversando aqui sem um diagnóstico de uma doença ameaçadora, a gente pensa na morte, mas a gente pensa assim, quando a gente estiver lá velhinha, é mais fácil, né? Então, a gente precisa entender que são momentos diferentes, né? Mas se a gente já fala sobre isso de uma forma mais natural, já fala como você gostaria de ser cuidado, coisas assim, você quer ser cremado, você quer ser enterrado, você quer um velório, você não quer um velório, isso vai trazendo, né, mais leveza ao assunto. Não quer dizer que vai ser fácil. Então, na minha experiência, mesmo as pessoas muito preparadas, nunca é fácil, né? É uma mudança total na vida da pessoa e de quem vai ficar, né? Mas falar com certeza traz leveza, é algo que eu levo muito pra mim, na minha família, né? O meu marido você conhece, Sim. né? Então, ele fala que ele mudou muito por causa disso, né? Quando eu falo pra ele, falo assim, hoje, né? Hoje, às vezes, quando eu tô em crise, eu penso, se eu fosse morrer o mês que vem, amanhã, eu faria as mesmas coisas que eu faço hoje? Eu acredito que sim, eu adoraria estar aqui com você, né? Que ótimo. Mas será que eu ia me preocupar com, não sei, de querer um dia ter uma coisa material, uma viagem, né? Será que eu ia querer isso tudo? Então, eu acho que a gente precisa refletir no hoje, o que é importante. Mas tem que ter consciência também, porque a gente pensa na morte, é importante, mas a gente também tem que pensar que a gente pode envelhecer também, né? Então... Pode não morrer tão cedo. E aí as consequências de hoje, né? Eu posso morrer, eu vou tomar coca, eu posso morrer, eu vou beber todo dia, eu posso morrer, né? Se eu vou morrer pelo menos bebendo, né? Então, isso tem consequências, né? Porque se você não morrer, você vai envelhecer. E você pode envelhecer, talvez de uma forma que você considera até pior que a morte, né? Numa cama, numa cadeira de rodas, e precisando de ajuda, né? Tendo que encarar um sofrimento que é justamente o que a pessoa não quer, né? Porque às vezes essa falta de consciência leva a pessoa, vamos aproveitar, vamos beber, vamos... Sim. Curtir e de repente essa pessoa que tanto foge do sofrimento, se ela não tiver consciente, ela pode estar se aproximando de um sofrimento maior, que às vezes não vai ter um fim de vida, né? Que tem alguns pacientes que eu costumo falar assim, olha, muitas pessoas têm muito medo da morte, mas tem outras que não têm medo nenhum. Mas, às vezes, pelo comportamento, ela pode ter, por exemplo, uma doença, um AVC, que vai deixar ela em sofrimento por muito tempo. Sim. E isso pode ser evitado, né? Então, assim, nem 8, nem 80. Sim. Nem você também esquecer totalmente que vai morrer e querer aproveitar ao máximo e, de repente, se colocar numa condição pior ainda de sofrimento para si mesma e requerendo cuidados, né, de outras pessoas, né? Eu tenho uma reflexão, que agora eu não lembro exatamente de quem mas que fala exatamente isso. Né, que viva, cuide da sua saúde como você fosse viver para sempre e cuide da sua alma, do seu espírito como você fosse morrer amanhã,
Uau! Que é isso, né? Você trabalhar o que é importante, o que é essencial, o propósito de vida, o que dá sentido à sua vida todos os dias. E cuidar, né, do nosso corpo, né, que a gente carrega, como se a gente fosse viver muito tempo. E essa reflexão, ela é totalmente espiritual, né? Porque quando eu falo de espiritual, é lembrando do sentido da vida, porque eu acho que o momento da morte, não só para a pessoa que está passando por isso, mas para toda a família, os amigos, leva a uma reflexão muito sobre o sentido da vida. Sim. E isso, para mim, é uma definição de espiritualidade. Então, em tese, todo mundo é espiritual, né? Sim. Você acha que faz diferença, assim? É importante na oncogeriatria, na medicina paliativa, essa espiritualidade do paciente? Qual seria a importância da espiritualidade nessa fase final da vida? Olha, ela é essencial, né? Tanto a espiritualidade é muito importante em saúde, né? A gente tem trabalhos científicos mesmo que mostram o quanto a espiritualidade ajuda no enfrentamento de momentos difíceis, tanto que o Conselho Federal de Medicina até agora lançou uma comissão de espiritualidade, né? Um comitê, comissão, né? Junto com as outras especialidades. E é exatamente isso. Então, espiritualidade é o que dá sentido, propósito, né? Que as pessoas. Então, isso pode ser uma religião, mas algumas pessoas podem não ter religião e expressar a sua espiritualidade de outras formas. E serem mais espirituais ainda, né? Seja através da conexão com seres humanos, a natureza, né? Então, nas artes, né? Então, é o que dá sentido para cada um. E essas pessoas que trabalham a espiritualidade, né? Que se conectam com o seu sagrado, elas enfrentam realmente momentos difíceis de uma maneira diferente, né? Porque elas trabalham o interior, sua crença, né? E isso, quando a pessoa não trabalha isso antes, ela se sente sem propósito, desmotivada, triste, né? Às vezes cai essa reflexão: o que eu fiz da minha vida? Quem sou eu? Para onde eu vou? E aí isso traz um sofrimento existencial muito grande, né? Sem falar que, dependendo se a pessoa, por exemplo, tem uma religião, né? Então, às vezes ela tem um ciclo de amigos, de pessoas que ajudam nesse momento, né? Aquela pessoa que trabalha espiritualidade com as pessoas também tem essa rede de apoio mais forte, né? Então, faz toda a diferença. Não, isso é importante, assim, eu vejo aqui no chat que tem várias pessoas participando, tem aqui Aline, Josefino, Zezinho, Juliana. Quero mandar um abraço para todos e agradecer a participação. Miguel, Melissa, Camila, Mara, Fernanda, Ruiter, muita gente aqui. Eu acho que esse tema é muito importante, muito interessante. Essa jornada, né, do que você está falando a respeito do final da vida, de as pessoas muitas vezes buscarem entender o sentido da vida, às vezes nesse momento de lidar com a morte ou pessoal ou das pessoas que estão em volta, leva de repente a vários sentimentos, e aí é do que você falou, talvez sentimento de culpa, sentimento de tristeza mesmo, e aí talvez a medicina paliativa tem essa visão para trabalhar isso na pessoa, né? Porque eu não sei se você vê uma diferença entre a pessoa que viveu bem a vida ou que estava fazendo, como você falou, estava fazendo, naquele momento que teve um diagnóstico, vivia uma vida que era o que dava prazer, o que gostava, e de repente aquela pessoa que teve um diagnóstico numa fase da vida em que ela realmente reconhece que ela estava valorizando coisas que não eram tão importantes, preocupada, às vezes com a carreira, com a questão profissional de forma muito intensa. Você vê diferença, assim, nesses pacientes, na pessoa que vem vivendo bem a vida e tem um diagnóstico, e a pessoa que talvez estava se preocupando com coisas que talvez não são tão relevantes e também tem um diagnóstico? Você vê a diferença entre os pacientes? Eu vejo muito frequente. Uma coisa que eu vejo muito é algumas pessoas falarem assim: nossa, eu me preparei tanto para aposentadoria, eu ia viver, eu trabalhei o tempo inteiro projetando na minha aposentadoria. Agora que era hora de eu viajar, de eu fazer as coisas que eu gosto, agora eu descobri esse câncer, né? Eu vejo isso muito frequente, muito frequente. É mesmo?
E assim, às vezes não só um câncer, mas um envelhecimento também, né? Às vezes as pessoas se projetaram, viveram no futuro, né? E aí, de repente, chega o envelhecimento, as dependências, né? E aí sofrem muito. Então, aquela pessoa que tenta viver o dia, né, o presente, com mais presença, cultivando as boas amizades, a sua espiritualidade, né? Isso tem evidência científica que previne, inclusive, a doença de Alzheimer, né? Olha a conexão só. social, né? Evita até a perda cognitiva. Então, isso é positivo para todo mundo, né? Mas, assim, a gente vai ter aquele paciente que às vezes não cultivou e que está em sofrimento, está diante da sua terminalidade. A medicina paliativa, ela não vai curar tudo, ela não vai transformar a vida que a pessoa teve ao longo da vida, mas ela pode contribuir, ajudando nessa abordagem espiritual, ajudando o paciente que precisa de cuidado, né? Seja com o próprio paliativista preparado, seja através do líder da crença dessa pessoa, né? Se ela for evangélica, católica, ajudar o capelão, né? Existe profissional treinado para abordar a espiritualidade, para ajudar nesse sofrimento existencial desse paciente, né? Então, a gente vai tentar ajudar de todas as formas para que esse paciente sofra menos. E existem alguns conceitos e alguns medos relacionados a essa fase da vida, que seria talvez o receio do sofrimento extra, né? Que em tese a gente pode falar sobre eutanásia, que não é permitido no nosso país, né? Que é o fato de repente diminuir esse sofrimento da pessoa. Existe também outros conceitos relacionados à distanásia, que talvez, né, prolongar esse sofrimento. E tem também a questão da medicina paliativa, que é não intervir, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, assim. Como que é que você faz essa avaliação como profissional de até onde ir, né? A gente sabe que, às vezes, em um determinado momento, até o sofrimento da família, de achar que não é a hora da pessoa, quer levar para o hospital, e aí é aquele dilema, às vezes, por nós, profissionais médicos, de repente, sem o preparo adequado, e o receio também, até do ponto de vista ético, legal, de prolongar a vida, e aí, às vezes, é um momento de perguntar se o paciente não tiver condições de responder, o que vai ser feito, se vai ser, caso o paciente precise de uma reanimação cardíaca, se essa reanimação vai ser feita, ou se o pulmão dele não estiver funcionando, se pode fazer colocar ali uma ventilação mecânica. Como que você faz essa avaliação? Assim, como são esses conceitos, né, sobre a morte? A gente precisa entender, antes, um parênteses, né, que cuidado paliativo, como ele é feito desde o início. Então, a gente pode ter pacientes que estão em segmento, em cuidado paliativo, e que podem ter indicação de medidas invasivas, UTI, hospitalização, né? Agora, o que a gente precisa entender, né, que no cuidado paliativo a gente tem vários princípios, a gente não tem protocolo. Dentre os princípios está a gente aceitar a morte como parte da vida e não negar a morte. Então, todos nós iremos morrer, né? Não sabemos o dia, como, né? Mas a gente pode interferir em relação a isso. E como a gente vai entender? Para cada doença, né? Então, para insuficiência renal, né? Insuficiência cardíaca, a gente tem critérios médicos, né? Que a gente sabe que aquele indivíduo está em uma condição irreversível, progressiva, né? Às vezes, esse paciente, tem indicação de um transplante, né? Ou não tem um transplante para substituir um órgão, né? Mas a gente tem critérios médicos bem definidos de quando a gente reconhece que aquela condição é irreversível, progressiva e que vai levar à morte. Então, conhecendo, né, que a morte pode vir, né, que isso pode acontecer, a gente precisa dos conceitos, então, né? Então, a gente tem a eutanásia, que é quando o profissional, ele dá um medicamento letal que vai causar a morte. Então, é o medicamento que causa a morte, né? Não é permitido no Brasil, outros países, né, é permitido. E a gente tem a distanásia, que é quando a gente tem um indivíduo que tem uma doença incurável, progressiva, e que a gente sabe que essa pessoa vai morrer, a gente utiliza de meios para prolongar.
Mas a gente não prolonga a vida, a qualidade de vida, a gente prolonga o morrer, né? Então a gente mantém, né, uma vida a todo custo através de aparelhos, de uma hemodiálise, né? E a gente tem o meio disso, né, que a gente chama de ortotanásia, que é quando a gente reconhece que tem uma doença incurável, progressiva, e a gente permite curso natural. Então, a gente não interfere com medidas que a gente fala fúteis, ou seja, que não vai atingir o objetivo de dar qualidade de vida a esse paciente, nem mais tempo de vida, né? Cuidando para que esse indivíduo não tenha falta de ar, dor, que ele seja cuidado no local que ele acha adequado, ou em casa, ou no hospital, um hospice, né? Que vários lugares que podem se cuidar. E aí é o que, né, um cuidado paliativo pode contribuir, porque tem sintoma, sofrimento, né? Então a gente precisa garantir que ele receba todo o cuidado adequado. E aí essas decisões, né, a gente pode, qualquer pessoa capaz, né, adulta, pode construir, sem estar doente, um documento que você fala, né, com a ajuda de um médico, se precisar de um advogado, que você fala como você gostaria de ser cuidado se você perder a sua consciência e tiver uma doença, né, incurável, progressiva, por exemplo, um estado vegetativo permanente, um câncer incurável, uma demência grave, e que você registra isso. Eu não quero que coloque sondas, eu não quero que eu morra na UTI, eu gostaria de ser cuidado num quarto lá da minha família, recebendo todos os cuidados, né, para não ter sofrimento. E essa diretiva eu tenho a minha, né, então aquelas pessoas que já refletiram e que as pessoas ao redor conhecem, isso, apesar dessa dificuldade de falar sobre isso torna esse momento menos difícil, né, que a gente já fala para o médico, para a equipe como gostaria de ser cuidado. Se o indivíduo não tem esse documento, não demonstrou e ele perder a consciência, o médico, a equipe vai precisar compartilhar, conversar com essa família sobre o que ele considera adequado e não adequado, de acordo com os valores, com a doença, né? Na maioria das vezes, as pessoas entendem, compreendem. Vão ter casos específicos que vai precisar de muito tempo de comunicação, né? Não, e é muito interessante você falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente, eu, por exemplo, não imaginava, né? Então, já pode ser constituído um documento em vida, imaginando, até de repente, por já ter tido contato, conhecer um pouco do que é um tratamento dentro do hospital, até onde a pessoa quer ser tratada. Sim. Levando em conta aí os aspectos pessoais. Isso é interessante porque eu acho que é um momento de muito sofrimento da família, e eu falo até do ponto de vista pessoal, né, que inclusive quando meu pai faleceu, foi você que me ajudou e me orientou, que eu não sabia. A gente na faculdade de medicina, eu não sei se hoje já tem, as pessoas, como você é professora, assim, já existem profissionais médicos que ensinam as pessoas a lidar nessa área, mas na nossa época da faculdade, pelo menos eu não aprendi. E de reconhecer esse momento da morte chegando, né? Então, às vezes, aquele paciente idoso ou numa condição grave de saúde que manifesta ali os sinais de que a morte está chegando. Existe uma ciência que já estudou isso, tem fases o morrer, assim como o nascer tem fases, a morte também tem fases, e é interessante isso perceber, porque eu me lembro que na época que aconteceu com o meu pai, você falava, e eu entendi bem que era um processo parecido com o nascimento. E eu ficava observando, e realmente era aquele momento que eu percebia que, olha, mais ou menos aqui o que a Xanda me falou, olha, tá parecendo que tá se aproximando. E isso traz uma tranquilidade, porque a minha era desconhecido, e às vezes, para muitas famílias que não têm esse suporte, vem um desespero de querer levar para o hospital e, na verdade, é uma condição já grave e que não vai ser revertida e que é passada com muito mais tranquilidade. Então, foi um grande diferencial isso, porque, no meu caso, que o meu faleceu em casa, e ele faleceu comigo, né, no quarto e assim, e sabendo disso. Então, esse é um grande diferencial, acho que para as famílias saberem que existe, né, uma especialidade que ela pode recorrer para entender esse momento. Sim. Que é tão doloroso, porque realmente parece que a medicina, se não for para curar, ela não serve mais para nada. E não é bem isso, né? A gente falando aí sobre cura, existe a cura física, mas existe a cura do que a gente está falando na espiritualidade, que pode acontecer nessa fase. Quanta coisa pode acontecer nessa fase de fim de vida, de cura espiritual, em que laços podem ser
refeitos e de muito aprendizado, né, Xanda? Sim, muito bom, exatamente. Eu acho que entender sobre esse processo de morte, eu acho que muda realmente a vida das pessoas, sabe? Traz grandes reflexões. E assim, até, não sei, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que de repente estão passando por um momento parecido, seja com familiares que estão com pessoas doentes, internadas e que estão em sofrimento porque não esperavam de repente um diagnóstico que foi rápido, não se sentem preparados. Eu vejo assim, às vezes, muitos filhos que não se sentem preparados e lido também com muitos pacientes que sofrem muito depois, porque falam, nossa, meu pai faleceu e de uma forma que eu não gostei, não podia, ele não mereceu sofrer tanto. O que você diria para essas pessoas? Até recentemente, uma artista, né, a Preta Gil, anunciou, né, que ela foi encaminhada para cuidados paliativos, e eu acho que isso mexe muito com as pessoas. Como assim, né? Falar sobre isso. Isso não precisa ser ruim e triste, como a maioria das pessoas pensa. Então, assim, qual mensagem que você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho que a mensagem é que, né, essas pessoas possivelmente estão passando por sofrimento. Então, saibam que existe, né, tem equipes, pessoas capacitadas que podem ajudar, né, elas não estão ali para tirar a esperança de ninguém, para dizer que não tem nada para fazer. Na verdade, elas estão ali para contribuir. E esteja você, né, no serviço privado, com plano de saúde, ou no SUS, né, tem equipes, né, no Brasil inteiro, capacitadas, que podem contribuir. Você pode perguntar, né, pelo seu médico assistente, seja neurologista, oncologista, se existe essa equipe onde você está sendo cuidado, ou na sua cidade. E lembrar, né, igual eu falei, né, um cuidado paliativo, ele não é a chuva, né, ele é o guarda-chuva. Ele pode evitar que vocês se molhem mais. É isso mesmo. E assim, eu acho que muita gente que nos ouve, eu acho que isso acende, às vezes, até uma luz, uma chama para a pessoa buscar entender mais sobre isso e ler mais sobre isso, para, de certa forma, viver melhor, se preparar melhor para a vida, né? Aqui até Dinaí Souza colocou que a doutora Alexandra, médica maravilhosa, que cuidou do meu pai. Então, assim, você hoje atende, né, coordenadora dessa área de cuidados paliativos lá do Grupo Oncoclínicas. E para as pessoas que querem fazer uma avaliação, querem levar um parente ou querem mesmo se consultar, quais são seus contatos? Deixa pra gente seus contatos para as pessoas conhecerem mais ou quiserem conhecer, quais são seus contatos aí digitais também. Sim, Polly, dentro da Oncoclínica, né, a gente tem 7 equipes atuando, né, se o paciente ele faz tratamento dentro do grupo, é só falar com o médico oncologista, né, que se tem um sofrimento, dor, alguma coisa, o médico pode encaminhar. Hoje não gera nem custo para esse paciente, né? Uma cortesia do grupo. Uau. E se não for o caso, né? No meu consultório, né? Então eu atendo hoje no OHB, né? Então minhas redes sociais, meu Instagram é Alexandra Geriatra, lá tenho o contato da secretária para poder agendar, né? E estarei ali se eu puder contribuir de alguma forma. Gente, nossa, Xanda, muito obrigada. Foi maravilhosa essa nossa conversa. E já adianto que você vai ter que voltar, porque ficou muito tema pra gente conversar. Eu acho que dentro da geriatria é um universo enorme. Oncogeriatria, cuidados paliativos, é muita coisa que a gente só deu uma introdução e aguardem que em breve a doutora Alexandra vai estar de volta com a gente. E quero agradecer a participação de todos e um ótimo final de semana para todos.